Uma igreja construída nas primeiras décadas dos padres salesianos no Brasil. Ela está situada em uma capital de um dos estados pujantes do nosso centro-oeste brasileiro. Você sabe me dizer de qual igreja eu estou falando? Pois é, este é o quadro Que Igreja é Essa? Aqui do canal Comunidades Católicas. Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro e vou te contar um pouquinho da história desta igreja aqui. Pois é, eu estou falando do Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, que fica aqui em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. E já aqui no início, enquanto vocês admiram o belíssimo coruchel e pináculos desta torre, juntamente com os sinos, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores deste vídeo. A Adfalco Vitrais, a empresa Garbi Soluções Acústicas e a Delucas Móveis para a Igreja. E também a empresa Acende Iluminazione. O nosso muito obrigado. Muito bem, então esse santuário está aqui na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. E uma das experiências que nós temos para adentrar a este santuário é justamente percorrer este grande eixo que nós temos aqui para a porta principal. E aí nós temos uma escadaria que nos dá acesso então à igreja. Disse que lá atrás, quando esta igreja estava sendo pensada, ela poderia talvez ter sido construída para o lado inverso, mas houve um alerta e entendeu-se que ela deveria estar voltada para este lado, mesmo que ainda a cidade como que não existindo para o lado a qual ela faria frente. Foi muito sábio esta observação, porque hoje a cidade de Cuiabá está justamente disposta também para este lado. E aí nós temos, claro, a condição da monumentalidade que a própria arquitetura perfaz no cume aqui deste local. E nos princípios desta escadaria, então, nós vemos as imagens que nos recepcionam. São João Bosco, claro, padres salesianos, e também Nossa Senhora Auxiliadora, claro, também nesta mesma condição dos padres salesianos. E olha que interessante aqui, a placa nos traz a referência então aqui. Nossa Senhora Auxiliadora, 100 anos de presença salesiana em Mato Grosso, 1894-1994. A placa datada então Cuiabá, 25 de abril de 1994. Bem, a história do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Cuiabá tem um certo vínculo com o princípio dos salesianos no Brasil. Os salesianos de Dom Bosco chegaram a Cuiabá a 18 de junho de 1894, vindos de Montevidéu, no Uruguai, a pedido do bispo de Cuiabá, Dom Carlos Luiz Damur, para auxiliar no trabalho pastoral do povo. Padre Antônio Malan foi nomeado primeiro diretor e pároco, responsável pelos salesianos. Do bispo, recebeu os cuidados da paróquia São Gonçalo do Porto e do governador o mandato de dirigir a colônia. Em 1º de setembro do mesmo ano de 1894, os salesianos abriram, ao lado da igreja de São Gonçalo, uma pequena escola primária. Apareceu claramente a necessidade de um espaço maior, e então foi comprada uma chácara onde atualmente se erguem as construções do Colégio Salesiano São Gonçalo e o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. Assim, crescendo o número de alunos, em 1912, o diretor do liceu, Padre Francisco de Aquino Correia, mais tarde arcebispo de Cuiabá, decidiu construir uma igreja maior, dedicada então a Maria Auxiliadora, que atendesse aos alunos
e ao povo da redondeza. A igreja ia surgir no alto do morro onde foi construído o colégio, olhando para a prainha aqui em Cuiabá. Então a igreja começa a ser erguida no exato dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. A construção da igreja continuou nos anos seguintes, conforme as possibilidades. E também foi adquirida uma belíssima imagem da Virgem Auxiliadora, que foi coroada em 1919 por Dom Ângelo Scarpardini, que foi, então, o primeiro núncio apostólico a visitar Cuiabá. A igreja só foi inaugurada em 1929, quando da beatificação de Dom Bosco, embora ainda ela não estivesse totalmente acabada. Faltava a torre, que só foi construída nos anos 1959 e 1960. E vejam que interessante, a igreja é totalmente autoportante, construída com tijolos maciços, mas a torre já utilizou concreto armado e ergue-se esbelta no alto do morro, encimando toda esta bela igreja. Muito bem, é uma igreja de uma proporcionalidade incrível. Os elementos neogóticos contidos, é um belíssimo exemplar que aqui temos. Mas diante dessa fachada, aqui para contar para vocês que esta igreja, então, ela é construída nas primeiras décadas do século XX, mas ela não é terminada de imediato. Toda a parte da torre daqui para cima só é terminada décadas mais tarde. E no final da década de 1980, após o Concílio Vaticano II, então houve uma reforma interna no santuário, adaptando às exigências da atualização litúrgica. No ano de 2008, período em que a igreja passava por uma reforma, manutenções e conservação, houve a visita do núncio apostólico Dom Lorenzo Baldisseri, então o segundo núncio a visitar Cuiabá, e na ocasião, então, ele realizou a dedicação do santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. Bom, aqui é minha sombra filmando. Estamos no ano de 2025, ano jubilar da igreja, e que se evoca a peregrinação. Estou fazendo aqui, claro, a experiência de subir esses degraus desta plena escadaria que nós temos diante do santuário. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Embora eu estou acostumado a rodar muitos estados do Brasil na minha missão de arquiteto sacro, Cuiabá é calor, hein, gente? Estou aqui fervendo. Ao adentrarmos na igreja, então nos deparamos com 3 naves. Nave central, nave da lateral esquerda e nave da lateral direita. E à frente, então, o presbitério. Um dos belos elementos dessa igreja é a composição dos vitrais. E é bastante interessante a avaliação de que cada um destes vitrais possui elementos na tonalidade vermelha que compõem com a obra artística. Aqui, junto à pia batismal, também temos a composição de vitrais. E o vitral central trazendo então o batismo de Jesus. E claro, sendo esta igreja administrada pelos padres salesianos desde a sua fundação, temos ao lado da imagem de São João Bosco o altar de Nossa Senhora Auxiliadora. Destaca-se aqui a beleza deste sacrário, deste tabernáculo no centro do presbitério.
E dentro de um contexto de uma arquitetura neogótica como essa, nós temos a clara presença, então, dos arcos ogivais ou arcos quebrados, né? Tanto na nave central quanto nas galerias superiores. E também na própria composição dos vitrais. Outra característica importante do estilo neogótico é a verticalidade. Assim, a proporção desta igreja é justamente a verticalidade que nos impõe ao alto. Ao adentrarmos na igreja, automaticamente nosso rosto se dispõe para cima, como que buscando a Deus. E aqui nas colunas do santuário nós vemos as delicadas cruzes de dedicação, que atestam que esse templo então já foi dedicado a Deus. E aqui na entrada da igreja está justamente a placa da dedicação. Diz assim: no dia 1º de junho de 2008, o excelentíssimo senhor Núncio Apostólico do Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri, dedicou solenemente este santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. E aí, entre aspas, os versos de Dom Francisco de Aquino Correia, datados de 1913. Abre aspas: sob a pátria morraria, teu gótico santuário, com seu alto campanário, que lindo será, Maria. Das tuas bênçãos, ó Pia, será riquíssimo erário, no mar do mundo tão vário, nosso porto de alegria. À sombra dele as crianças, nossas róseas esperanças, educar-se-ão, ó Senhora. E os seus hinos na agonia, lembrar-nos-ão, ó Maria, que és a nossa auxiliadora. Cuiabá, 1º de junho de 2008, quando o reitor então Padre Wagner Luiz Galvão. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado de conhecer aqui o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Cuiabá. Desde já eu peço para você, curta e compartilhe este vídeo. Vamos juntos difundir as belezas da nossa igreja. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo.